Hello, everyone. How are you today? I'm great. I hope you are great too. Here we are for one more lesson do Descomplica. Hoje, descomplicando o que eu chamo de o alecrim dourado do inglês. Um dos verbos mais especiais no inglês, e ele tem motivo para isso, e eu já vou explicar para você qual. Vamos falar hoje do verb to be, nosso amado e incansável verb to be. Quantas vezes a gente já estudou verb to be juntos, ou nas escolas regulares, ou na própria escola, quando a gente era menor, né? É um dos primeiros verbos que a gente aprende, e não é por acaso. Vou explicar para vocês hoje, de uma forma simples e descomplicada, o porquê do verbo to be ser tão importante no inglês. Porque a gente já sabe que é um dos verbos mais estudados, mas o que é o verbo to be? Por que ele é to be? Vamos entender melhor isso através desse primeiro slide que eu preparei aqui para vocês. Eu trouxe aqui 8 razões que tornam o verbo to be tão especial. E aí vocês vão entender o porquê do verbo to be ser tão tratado diferente dos outros verbos, ok? Que nem esse meme aqui, ó. Nossa, mas todo esse mesmo negócio do verbo to be, mas aí tu vai perguntar para o aluno, ele não sabe muita coisa do verbo to be. Ele não sabe por que ele estuda o verbo to be primeiro. Ele não sabe quais são as particularidades desse verbo. Então, hoje eu vim desmistificar essa questão para vocês, tá? Primeiro porque é o primeiro verbo que todo mundo aprende e vocês já vão entender o porquê. Segundo, possui 2 significados, o que torna ele bem especial, porque são 2 verbos, ele representa 2 verbos, um dos verbos mais usados no inglês, né? A gente usa o verbo ser e o verbo estar de uma forma muito rotineira. E é interessante porque o verbo ser é permanente e o verbo estar não. Ele te dá um estado, né? Ele não é permanente. Então, ao mesmo tempo que ele representa 2 verbos no inglês, ele ainda tem esse diferencial que vai depender do contexto. Pode, inclusive, mudar a frase quando eu falo I am no sentido de eu sou e I am no sentido de estou. Então, a gente tem que ficar atento a essas 2 traduções do verbo to be, porque ele representa esses 2 verbos de uma forma muito pontual. Ele é um verbo irregular, né? Sabemos disso porque o passado dele não é regular, ou seja, não termina com ed, né? Então, ele é um verbo irregular e, diferente dos outros verbos irregulares, ele ainda tem 2 conjugações no passado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E tem 3 conjugações no presente, o que também diferencia ele de outros verbos. Aparece em quase todas as conversas, em quase todos os diálogos, a gente fala muito do verbo to be, então a gente precisa dominar o verbo to be, e mesmo os alunos intermediários ainda têm certos problemas com isso, precisamos praticar e avançar, porque a gente precisa dominar o verbo to be, e dominar é saber utilizá-lo de uma forma muito pontual, ok? Compreender para aplicar. Como eu falei, ele tem 3 conjugações no presente e 2 conjugações no passado, né? O que torna ele também diferencial, diferente aí dos outros verbos, que tem aí seu passado e o seu presente. Não precisa de auxiliar para perguntar as negações. Então, isso é importante também, né? A gente logo vai aprender os tempos verbais, vocês vão ver que para cada tempo verbal existe um verbo auxiliar, seja do no presente, seja did no passado. Só que no inglês, no verbo to be, não é necessário nenhum verbo auxiliar. Ele é importante porque não precisa de ninguém para subsistir. Ele mesmo pode fazer perguntas no presente, no passado e no futuro, sem precisar de um verbo auxiliar. E isso é muito importante, porque eu vejo alguns alunos misturar verbo do com verbo to be, certo? Ou usar o verbo to be em momentos que não seria o caso. Então, vamos começar a entender para aplicar e para não errar mais.
E ele também é essencial para formar outros tempos verbais. Ele está junto aí com o present continuous, que a gente vai ver mais para frente. Ele está junto ao verbo haver, né, que quando ele estiver no sentido de existir. Então, é muito importante que o verbo to be, ele não está ali só no sentido de ser e estar. Ele também complementa outros tempos verbais que a gente vai ver mais para frente, quando trabalhar cada um deles aqui no Descomplica. E ele pode ser confuso em algumas frases. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo eu tenho 36 anos, eu no português eu uso o verbo ter de uma forma muito convicta, né? No inglês, nós somos a nossa idade. Nós não falamos eu tenho usando o verbo I have. Nós usamos o verbo to be. Eu falo I am 36. I am 12. I am 25. I am 46. Entendem? Então, a gente também tem que entender quando que eu vou usar verbo to be em momentos que no português nós não usaríamos. Eu vejo muito, por exemplo, alunos falarem, eu tenho certeza, dizendo I have sure. E aí é um caso que também não se aplica. Nesse caso, eu não vou falar I have sure, vou falar I am sure, usando o verbo to be. Então, é confuso, às vezes, aplicar verbo to be, onde a gente costuma aplicar outros verbos. E esses são dois exemplos de uso do verbo to be, onde a gente, talvez, no português, usaria o verbo have, a tendência a traduzir e acabar errando. Ok? Então, vamos lá, vamos aprendendo aos poucos. A gente vai falar agora sobre o tempo verbal, verbo to be no presente, no passado e no futuro, nas formas afirmativas, interrogativas e negativas. Então, prestem toda a atenção possível para vocês entenderem de uma vez por todas a conjugação desse verbo tão especial que é o verbo to be. Eu tenho certeza que você sabe muitas delas, mas estamos aqui para revisar também, né? Começando com o presente do verbo to be, né? A gente fala muito do verbo to be no presente, né? A gente trabalhou muito o verbo to be no presente, né? E a sua conjugação. I am, you are. Atenção na primeira coluna ali. He is, she is, it is, we are, they are. Certo? This is, that is, tá como complemento ali, tá? A gente está usando ali o verbo, o pronome demonstrativo também, porque eles estão sempre juntinhos ali. Então, é importante a gente relembrar dos pronomes demonstrativos nesse caso também. Mas a conjugação vai até aqui, até o they are, ok? Existem a forma curta do verbo to be, né? Que daí eu falo I'm, your, his, she's, it is, no caso, it's, we're, they're, ok? Que são as formas curtas do verbo to be. Às vezes eu vejo um aluno, acho que de tanto trabalhar o verbo to be, a usar o I'm onde não precisa. Por exemplo, ele quer expressar uma opinião, I think. Aí eu ouço ele falar, I'm think. Cuidado, tem verbo to be aí? É eu estou, penso ou é eu penso? Nesse caso, não tem verbo to be. Então, esse I'm, ele só vai entrar quando for eu sou ou eu estou. Do contrário, é eu e o verbo, I think, direto. Ok? Isso é importante, porque a gente acaba viciando no verbo to be, de tanto ouvir ele por aí. Ok? A parte negativa dessa conjugação no presente do verbo to be vai ser I am e mais o not. You are e mais o not. A gente já falou de pronomes, né? A gente já sabe que existe o it também no inglês. Então, a forma curta desses negativos vai entrar como aren't, you aren't. Perceba que o I am não tem forma curta, tá? Vai ser sempre I am not na negativa, só tem na afirmativa. I'm é possível. I'm not, só se você diminuir ali, né, o I'm, mas não com o not conforme os outros, perceba. You aren't. Essa é a pronúncia, tá? You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. They aren't. Ok? Perceba, então, que no presente, o verbo to be tem 3 conjugações. A gente vê aí o am, a gente vê aí o are, e a gente vê o is.
Isso só acontece no verbo to be, ok? Não existe nenhum outro verbo que possui 3 conjugações diferentes, diferente do português, que eu tenho uma conjugação para cada pronome. Por exemplo, o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Tá vendo que muda todo mundo? No inglês, não. No inglês, é uma conjugação para todos os pronomes. Porém, no verbo to be é diferente. Temos 3 conjugações diferenciadas. Ok? Talvez vocês já saibam isso no automático, mas nunca pararam para observar essas conjugações diferenciadas, ok? Agora, na interrogativa, eu peço uma atenção, porque uma coisa é falar no português. Ela é uma professora. She is a teacher. Essa é a frase, ok? Quando eu uso isso no português, eu quero transformar essa frase na interrogativa, eu simplesmente mudo a minha entonação, perceba. Ela é uma professora. Ela é uma professora? Tá vendo? Só mudei a entonação e botei um ponto de interrogação no final da frase. No inglês isso não existe. No inglês, quando eu transformo uma afirmação em interrogação, vai mudar também a estrutura da frase. Então, eu não posso fazer a pergunta simplesmente como she is a teacher? Não. Eu vou mudar o verbo e o pronome de lugar. Ficaria is she a teacher? Ok? Isso é importante, tá? Porque a gente tem a tendência de trazer para o português, não adianta, sem português, sem inglês, concordo com você. Mas a gente entendendo e compreendendo essa estrutura melhor, a gente vai fazer com que o nosso cérebro entenda e aplique também essa informação que é tão importante para fazer uma frase na interrogativa. Ok? Então não esqueçam, tá? Não é igual ao português. Quando eu transformo uma frase na interrogativa, eu tenho que mudar eles de lugar. Is she a teacher? Is he your brother? Are they your family? Are you a teacher? Ok? E aí coloca o complemento depois e depois o ponto de interrogação. Mas a ordem muda, ok? Estamos falando aqui do present simple do verb to be. Uma outra coisa que eu queria falar sobre o verbo to be é por que a gente fala to be? Por que tem esse to na frente? Olha só, o nome do verbo é be, apenas, 2 letras, be, ok? Ele também se diferencia dos outros verbos que ele não tem nada a ver a sua conjugação, né? Em nenhum momento eu vejo a palavra be aqui. Então confunde, às vezes a gente pergunta, qual é o verbo do she is? A gente fala is, tudo bem, mas qual é a forma infinitiva dele, a forma base dele? Aí a pessoa pensa e não lembra o nome do verbo, porque a sua conjugação é tão diferente do nome original do verbo, né? Que é o be. Portanto, não esqueçam disso, tá? Be é a forma original do verbo. O to tá ali quando a gente fala de verbos no infinitivo, na sua forma crua, sem estar conjugado. E isso não serve só para o verbo to be, serve para qualquer outro verbo. Se eu quero falar assim, como é o verbo amar? Eu vou falar to love, porque ele está no infinitivo. Geralmente, infinitivos são os que terminam em final ir, ar, er, certo? Comer, to eat, correr, to run. Então, esse to que vocês vão ver no verbo, provavelmente é que o verbo está isolado e ele está no infinitivo, sem estar conjugado, na sua forma básica, na sua forma crua. Por isso, a gente coloca o to na frente. Mas o nome do verbo sozinho é apenas be, ok? Show? Vamos para o próximo, então. Logo, em cada um dos tempos verbais, eu coloquei uma atividade para vocês também praticarem e compreenderem isso aqui. O nome dessa atividade é Who am I? Tá vendo que a pergunta é Who am I? Who am I? Quem sou eu? Suponhamos que aqui, embaixo dessa imagem, tem alguém. E eu botei, e essa pessoa está falando dicas sobre ela. As dicas são: I am 25 years old. I am a woman. I am an athlete. I am Brazilian. I am also a singer. And I am from Guarulhos, São Paulo. Tá vendo como a gente usa o I am para falar sobre nós mesmos? Então, é um verbo muito importante, sim, e está muito aí em evidência quando a gente se apresenta. Então,
Será que vocês já conseguem adivinhar quem é essa pessoa? Se precisar, dar uma pesquisada e coloca aqui a resposta embaixo da apresentação, que eu quero saber se vocês identificam essa pessoa através dessas dicas que ela escreve aqui, que ela dá aqui, ok? Vamos agora passar para o passado do verbo to be. E aí, gente, conjugação é muito mais fácil no inglês do que no português. Acabei de conjugar para vocês o presente do verbo ser. Vocês viram que a conjugação muda, enquanto no inglês basta eu saber ali as 3 conjugações. O am, o is, que são para os singulares, e o are, que são para os plurais. Beleza. Quando a gente passa isso para o passado, eu preciso entender que eu também tenho 2 conjugações, tá? Diferente dos outros verbos que só tem uma, o verbo to be é uma exceção, ele é diferenciado mais uma vez, e aqui ele apresenta 2 conjugações no passado. Vocês vão ver que os outros verbos vão ser muito mais simples depois que a gente absorver e compreender de uma vez por todas o verbo to be, tá? Bom, quais são as conjugações do verbo to be? Enquanto eu tenho lá os singulares, né? O I am no presente e o she is, o am e o is no singular, eu vou usar para os singulares, observem, o was, ok? O was, tanto para o I was, quanto para o he, she, it. Tudo bem? Então, lembrando que se o verbo to be quer dizer ser e estar, o verbo was seria era ou fui, ou estava, tá? Porque é no sentido de ser. Então, existe o verbo eu fui no sentido de ser. Eu fui professora, ok? Então, é o verbo ser aqui. É porque ele se confunde às vezes com o verbo ir, que também tem eu fui à feira. Então, eu fui do verbo ser e eu fui do verbo ir. Aqui a gente está falando do verbo ser. Mas depende também do pronome para a gente conjugar de acordo com o pronome que está ali. Por exemplo, I was, eu era ou eu fui. She was, ela era ou ela foi. He was, ele era ou ele foi. E aí, o plural, que temos ali o you, mesmo o you também sendo considerado singular, como eu falei lá na Descomplica dos pronomes, o you também é considerado plural, é você e é vocês, só que na função de conjugação, ele sempre vai ser considerado plural, ok? Então, aqui vai ser sempre usado a conjugação do plural, tanto para o you, quanto para we e quanto para they. Ok? E aí, como eu pronuncio essa palavra aqui? Porque existe muita confusão. O pessoal fala where, fala were, mas é isso, tá? É were, é fechado, were, porque where é onde, lembra lá nas question words, no Descomplica das question words? Where, aberto. Aqui é o passado do verbo to be, eu vou chamar de were, fechado. Isso é importante, tá? Não posso falar I were a teacher. No, I was. Or you were. Não, confunde o ouvinte. Eles não sabem se você não estava usando o tempo verbal certo. Então, atenção, se for plural, se eu estou falando de they were. Se estou falando de mim, I was. Exemplo. I was a very good student. Eu era uma ótima aluna, uma aluna muito boa, tá vendo? They were in Florianópolis yesterday. Essa frase está no passado. Eu estou falando que eles estavam em Florianópolis ontem. Então, they were in Florianópolis, que eu estou falando eles. Então, they were, ok? Então, was para palavras no passado, no singular, e were para os plurais. Bom, aí eu entro no negativo, tá? Porque eu tenho a parte negativa do was e do were. E ele tem essa forma reduzida. Eu vou falar wasn't e weren't. Atenção na hora de escrever essa forma contracionada, short, do verbo to be, não só do verbo to be no passado, como também no presente. Eu vejo pessoas confundindo, tá? Perceba aqui que eu coloco o not, o N do not, junto ao was, ou junto ao were. Boto um apóstrofo sem dar espaço e depois boto T.
sem dar espaço. É assim que eu escrevo isso no, ok? No inglês. E aí a pronúncia fica algo como wasn't e weren't. Repete aí. Wasn't, weren't. Ok? Perfeito. Então, é a mesma coisa, ó. Os que eu tinha was no afirmativo passa a ser wasn't no negativo. E os que eu tinha were no afirmativo passa a ser weren't no negativo. Wasn't, weren't. E lá no interrogativo, quando eu dizia que eu trocava de lugar o verbo to be com o pronome, acontece também no passado, só que agora os verbos serão no passado, certo? Então, se eu quero falar, por exemplo, ela estava lá ontem, não posso falar she was there yesterday. Eu tenho que trocar de lugar o she com o verbo, porque é assim que funciona a estrutura no inglês. E aí eu vou perguntar. Was she there yesterday? Aquela frase que eu fiz. They were in Florianópolis yesterday. Eles estavam em Florianópolis ontem. Como eu transformaria essa frase em negativa? They weren't in Florianópolis yesterday. E como eu transformaria essa frase em interrogativa? Were they in Florianópolis yesterday? Tá vendo? Todos eles mudam de alguma forma. São detalhes. E por ser detalhes, a gente esquece. Então, vamos tentar ficar atento às nossas frases daqui para frente, ok? Nas interrogativas, então, eu tenho was he a doctor last year? Ele era um médico ano passado, ok? Was she a teacher? Ela era professora? Was she at home yesterday? Ela estava em casa ontem? Então eu preciso mudar de lugar. Onde tem os 3 pontinhos ali, iria o complemento. Ok? No passado, a gente vai treinar através dessas frases aqui, ó. Eu tenho frases aqui na negativa afirmativa e eu vou passar ela para o passado. Faço assim, ó. Então, I am late. Eu estou atrasado. Como eu passo essa frase para o passado? I was late. Ok? Então, eu quero que vocês também pratiquem, porque é assim que a gente vai conseguir compreender melhor. Are they hungry? Perceba, é uma pergunta interrogativa com o verbo to be, eu tenho que mudar de lugar o they are com are they, e como eu passo para o passado, mudando o are para were, porque agora eu estou usando they, que tem a ver com plural, então o plural do verbo to be, no caso passado, vai ser were. A pergunta ficaria, were they hungry? É isso. Vocês vão treinar transformando todas essas frases aqui, se necessário também busquem traduções para vocês não deixarem nada passar em branco e passar todas essas que faltam para o passado, ok? E assim praticar mais um pouquinho. Bom, falamos do presente, falamos do passado do verbo to be, e agora a gente vai entrar no future, no futuro simples do verbo to be. E aí, mais simples impossível, tá? Porque antes a gente tinha conjugações diferentes, lá no presente eram 3 conjugações, no passado 2 conjugações, e no futuro? O futuro é a coisa mais simples que existe, gente. O futuro, eu vou trazer o auxiliar do futuro, dessa vez eu vou precisar de ajuda de um modal, de um auxiliar, que é o will, ok? Então, no futuro, sim, ele existe. E aí, eu vou adicionar o verbo cru, que é o verbo be, ok? Então, tá aí às vezes a confusão, porque a gente esquece que o verbo é be, gente. Então, quando eu quero falar no futuro, eu serei, né? Só para traduzir isso para vocês entenderem como seria o futuro no presente. Eu serei muito feliz. Eu serei uma médica de sucesso. Eu estarei na Bahia mês que vem. Tá vendo? Eu serei e eu estarei são o futuro do verbo to be. E eu preciso utilizá-los da forma certa. Como eu vou fazer isso? Usando o be, sem conjugar. Só adicionando o verbo, o auxiliar will antes dele, ok? E aí, meus amigos, eu só preciso botar isso em todas as conjugações. Então, eu serei ou estarei, I will be. Ela será ou ela estará, she will be. Eles serão ou eles estarão, they will be. No futuro, não muda nada. Vai ser o auxiliar, o modal verb will,
mais o verbo to be. E aí também, eu tenho negativo da mesma forma, tá? I will not be, usando not ali no meio. E na interrogativa, eu vou mudar de lugar o will com o sujeito, ok? E aí vou botar o be, perceba. Se eu quero falar assim, will she be married? Ela estará casada? Será uma mulher casada no futuro? Will she be married? Ok? Will you be my friend? Você será meu amigo? Will you be my friend? Então, a forma é a mesma, gente. É só mudar de lugar quando se trata de interrogativa. Eu vou trazer o modal primeiro, depois o sujeito e depois o verbo be cru e nu, como tem que ser, sem conjugação aqui no future, ok? Eu tenho a sua forma contraída também, que é o ILL, vocês vão ver por aí. Se eu quero falar assim, eu estarei lá, eu vou ouvir o I will be there, eu estarei, I will be there, ou então eu vou usar a forma contraída dele, short, que é I'll, é o ILL, o I apóstrofo LL, ok? A pronúncia também pode vir a mudar nesse caso, ao invés de ser I will, vocês vão ouvir um I'll, como se fosse a palavra todos. I'll be there for you. Isso nada mais é do que futuro ali, oculto, ok? De uma forma contraída, mas muito importante. I'll be there, ok? I'll be your friend, ok? I'll be with you, nada mais é do que I will, ali, oculto. Também a parte negativa do will, ele vai ter a sua contração, tá? Você vai ouvir I won't, tá vendo? Parece o verbo querer, want é querer, won't é o verbo to be no future. Então, se você ouvir algo como I won't be there, nada mais é do que eu não estarei lá, porque o won't nada mais é do que will mais not. Won't, ok? É assim pronunciado. A forma short do verbo auxiliar will, do verbo modal will, mais o not, vira won't. Assim como o I will vira I'll. Então, a pronúncia da forma contraída, da forma curta, também pode vir a mudar, ok? Mas basta você entender essa estrutura nesse primeiro momento e aplicar aí nas suas falas, ok? Tem uma frase clássica do Robocop, quando ele fala assim, eu estarei de volta. Ele fala o quê? I'll be back. I'll be back. Tá vendo? Esse I'll nada mais é do que I will, de forma curta. Be, estar. A gente tem que entender o contexto, porque aqui eu tenho que ver se vai encaixar. Eu serei lá, porque there é lá, ou eu estarei lá. Então, o contexto é tudo. Eu vou traduzir, eu vou entender que esse verbo tem duas traduções, e eu vou ver no contexto qual melhor se encaixa. Ok? Beleza. Vamos para o próximo slide. Nesse caso do future, eu coloquei uma cena aqui e eu queria saber se vocês conseguiriam trabalhar o video comprehension, o listening. Vamos praticar um pouco o listening, né? É uma cena rápida e a última frase da cena é I'll be there. I'll be there. O que quer dizer? Eu estarei lá. Aqui, ó, no título do vídeo, I'll be there, está justamente a frase I'll be there, que quer dizer eu estarei lá com o will ali oculto, né? Nem tão oculto, não. Se eu vejo esse LL antes do verbo to be, é de praxe que é o will que tá ali escondidinho. E aí a pronúncia vai mudar, como eu falei para vocês, né? Ao invés de I will, as pessoas vão falar ao. Então, é possível que esse all que você vai ouvir por aí tem a ver com o futuro do verbo, ok? E aí, nessa prática, eu quero ver se vocês conseguem ouvir, seja lá quantas vezes vocês precisarem assistir e ouvir, e transcrever a cena. São umas 4 frases, 5 frases que é dita aqui. A última eu já estou dizendo que é I'll be there, mas antes tem um contexto aí, algo que é dito. Vamos ver se vocês conseguem ouvir e transcrever essas frases ali abaixo. As respostas vão estar
num clique também ali, para vocês conferirem se o que vocês entenderam está de acordo com o que a cena transmite e que é o que é dito, tá? E aí eu vou deixar o gabarito também ali para depois vocês darem uma olhadinha. Bom, sabendo disso, também vou deixar agora aqui uma outra atividade para vocês praticarem o que vocês aprenderam agora. Completar as frases de acordo com a sua opinião, porque aqui é para falar sobre vocês, então eu quero alguma frase criativa que tenha a ver com vocês, ok? Aqui você vai falar eu sou, I am, ou eu estou, algo que faça sentido aqui, e verídico, tá? Sobre você. I was, agora estamos trazendo o passado do verbo to be, quero saber algo que ou você era ou você estava. I will be, algo about future, né? Agora, I will be, eu serei ou eu estarei, continue a frase com algo sobre você. My family is, my teacher is, Brazilians are, então brasileiros são algo em comum, de acordo com a sua opinião, que brasileiros são, né? Ou estão, porque aqui tanto faz, né? A sua frase só tem que fazer contexto, ter contexto. My routine is algo sobre tua rotina. Yesterday I was, ontem eu estava. Acho que é mais plausível a gente usar a tradução para eu estava, ao invés de eu era. Tomorrow I will be, amanhã eu estarei, ou eu serei. Okay, use your creativity to write the sentences over here and let's practice verb to be together. Aqui a frase clássica, né, do Shakespeare, to be or not to be. O que ele quer dizer aqui? O verbo ser, tá vendo que não tá conjugado para nenhum pronome, para nenhum tempo verbal. Então aqui tá a forma crua, ser. Or not to be, ou não ser. That's the question. Eis a questão. To be or not to be, ok? Então agora você já sabe por que desse to tá aqui e como é o nome desse verbo que a gente conjuga e não sabe às vezes o nome dele real, que é be, apenas be, ok? E aí, para finalizar essa revisão do verbo to be hoje, eu trouxe um reading que a gente pode observar aqui os 3 tempos verbais que a gente acabou de ver, e mais alguns vocabulários. Então, se você não identificar alguma palavra, não deixe de pesquisar. Mas a ideia aqui é que a gente pratique a leitura juntos, ok? Através do shadowing, mais uma vez. O que é a técnica do shadowing? Eu falo daqui, você repete daí. A ideia é que fale junto comigo ou então logo depois, ok? Mas a ideia é que você preste muito bem atenção na minha entonação, no meu connect speech. O que é isso? A forma como eu conecto uma palavra na outra, né? A minha pronúncia. Então, eu quero te ajudar a praticar o reading daí. Então, repita, tente ser o mais parecido comigo na hora de pronunciar, na hora de fazer essas leituras, para aprimorar a sua pronúncia também e a sua técnica de leitura. Então, vamos lá? Are you ready? I am. Let's do it. So, I am a very curious person, always motivated to learn something new. When I was a child, I was shy and afraid to speak in public. But now I am more confident and open to challenges. My family is supportive, and my friends are always there for me. Last year, I was in a job I didn't like, but it was a great experience. Next year, I will be working in a different city, starting a new chapter. I believe the future will be full of opportunities. No matter where I am, I will be myself. Então aí a gente vê um texto na primeira pessoa, I, né, usando os 3 tipos verbais que a gente viu aqui, para present, quando eu vejo I am, ou are, past, quando eu vejo was, né? E future, quando eu vejo will be, certo? Então, o texto, ele mistura esses 3 tempos verbais que a gente acabou de ver aqui.
Certo? Então, identifiquem, comecem a observar também o quanto vocês usam o verbo to be por aí, se vocês estão usando de forma certa, principalmente as interrogativas, não esqueçam de mudar o lugar, tá? Isso vai servir para qualquer outro verbo também, é uma regra no inglês. Mas, principalmente, quero que vocês abracem o verbo to be e entendam a importância dele como um todo no inglês, porque ele é muito importante, não é por acaso que a gente aprende ele todos os anos, mas muitos dos alunos ainda não conseguem aplicar como deveriam, né? Porque não é só sobre presente, a gente tem que falar em todos os tempos verbais realmente e aplicar com excelência para a gente sair aí do nível básico, passar para o intermediário de uma vez por todas e dominar o verbo to be, não só o verbo to be, como outros verbos também. Essa foi a nossa revisão, espero ter ajudado vocês a relembrar e aplicar o verbo to be nesses três tempos verbais. Claro que vai muito mais além, mas vamos começar devagarinho, a gente está avançando, né, nesses temas. Estou gostando muito de estar apresentando ele para vocês. Cada um desses temas são muito importantes e tem que ser revisados até dessa forma cronológica mesmo. Então, hoje a gente finalizou falando do verbo to be e aplicando agora, utilizem eles de forma um pouco mais consciente, digamos assim. Okay? So, thank you so much for having me, for watching, and see you on the next lesson of Descomplica. Goodbye and have an amazing week.